Às vezes a câmera registra algo tão absurdo que nem parece real. A gente assiste, volta o vídeo, desacredita e ainda assim continua sem entender o que acabou de ver. E foi exatamente isso que aconteceu com essa mulher. O que ela filmou vai te deixar arrepiado e tremendo de medo. Conheça vídeos assustadores que ninguém consegue acreditar. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu likeão, se inscreva no canal e vamos nessa. Uma jovem conta que sua mãe tirou essa foto dela na sala de casa e, na intenção de fazer uma trend, usou inteligência artificial para dar movimento para o registro estático. Porém, o resultado deixou não só ela, como toda a família apavorada. Repare que no fundo do vídeo é possível ver um senhor caminhando lentamente de um lado para o outro, o que poderia ser apenas criação de inteligência artificial, né? Só que a menina afirma que aquele homem, na verdade, seria o seu avô falecido há alguns anos atrás. Ela diz que nos seus últimos anos de vida era exatamente assim que ele caminhava pela casa e chegou a compartilhar uma gravação antiga dos dois para confirmar a semelhança. Mas como um aplicativo fez isso, ressuscitando os mortos? Uma das teorias é que a câmera capturou o espectro do senhor vagando pela casa e recriou sua imagem visível, algo completamente assustador. Ela até chegou a visitar o túmulo do seu avô para confirmar que seu corpo estava descansando eternamente, de tantas dúvidas que o vídeo chegou a causar. Uma mãe americana chamada Stephanie postou uma história do seu filho brincando pela sala. Porém, seus amigos e familiares notaram um detalhe macabro, bem perto da criança. Você também viu? Enquanto o menino sobe e desce do sofá, o que parece ser a cabeça de alguém surge rapidamente observando o que está acontecendo no cômodo, em que a criança e a mãe estão. Para deixar tudo ainda mais assustador, a face do ser não se parece com de uma pessoa comum, dando medo até nos mais corajosos dos adultos, porém o bebê entra no quarto numa boa sem encontrar nada por lá. A Stephanie afirma que não faz ideia do que seja e que nunca viu nada parecido com isso antes, e por mais que tenha sido um evento único, ela teme pela segurança da sua família. Esse próximo vídeo foi feito por um grupo de jovens japoneses alguns anos atrás, que decidiram entrar numa casa abandonada que ficava na cidade que eles viviam no interior do país. Eles ficam todos juntos explorando os cômodos vazios até que acontece isso. Enquanto um deles filmava um monte de cabeça de manequim, que já pode ser considerado uma cena sinistra, um rosto humano se mexe bem embaixo dos bonecos, deixando todos eles em completo desespero. Mas não era para menos. Como uma cabeça de gente estaria ali junto com os manequins, o que estava fazendo escondido e cadê o resto do corpo? Não existem informações mais completas sobre o vídeo, o que deixa ele ainda mais misterioso. O que você acha que é pior? Uma aparição demoníaca explícita ou algo que deixa você duvidando da própria sanidade? Aqui vai um caso da segunda opção. A história é de um cara chamado John, que já andava meio cabreiro com uns eventos estranhos na sua casa, até que certa noite ele ouviu uns barulhos vindos do quarto e decidiu ir lá, com a câmera em mãos, para tentar registrar algo. E não é que registrou mesmo. Ele espiou pela porta e à primeira vista parecia tudo normal, apenas dois espelhos colocados frente a frente.
Mas quando a câmera ajustou o foco, o coração dele quase saiu pela boca, porque em meio às camadas de reflexos, um rosto horrível e distorcido apareceu. O detalhe mais perturbador: o quarto estava completamente vazio, não havia ninguém ali além dele. Bom, pelo menos ninguém que pudesse ser visto a olho nu. Muito sinistro. Um homem que tinha acabado de se mudar com a família para uma casa construída no século passado relatou que não teve mais paz desde então. A empolgação do novo lar durou pouco e rapidamente deu lugar àquela sensação que eles não eram os únicos presentes ali. And some weird things have been happening. Here, just let me show you. Primeiro, ele mostra a filha dormindo como um anjo no seu quarto, mas quando ele mostra outro cômodo, a câmera capta a voz da mesma garotinha vindo de lá. Algo impossível de acontecer, né? O que deixou até o gato da família desconfiado. A questão que congela a espinha é: se a menina estava dormindo, quem ou o que estava usando a voz dela para tentar enganar o homem? Dizem que certas entidades imitam crianças para atrair os pais, como se fosse uma armadilha. Seria esse o caso? As filhas de um casal gostavam de praticar penteados e por isso tinham cabeças de manequins que acabavam ficando jogadas pela casa. Um detalhe que nunca incomodou os pais, mas o que aconteceu nesse dia deixou a família toda em choque. Todos estavam na sala quando uma dessas cabeças começou a se mexer inexplicavelmente, sem que ninguém visse. Ela se vira lentamente na direção deles, e não só isso, como se estivesse analisando as pessoas que estavam presentes. Quando a mãe percebeu a movimentação, o objeto voltou a ficar imóvel, mas o pânico foi geral. O marido de Riane procurou por algo atrás do sofá, mas não achou nada. E depois, quando checaram a câmera, viram que realmente a cachola fantasma havia se movimentado por conta própria. A mãe, que se considera médium, acredita que por ser um objeto parecido com um humano, serviu de hospedagem para alguma coisa de outro mundo que entrou em contato. Sabe aquela foto de um momento feliz que você guarda para sempre? Um grupo de amigas vivia exatamente isso, comemorando um aniversário ali em volta da fogueira, algo muito legal e bonito. Ao tirarem uma foto com o celular, a alegria virou susto. No meio delas apareceu um garotinho pálido que todas elas garantem que simplesmente não estava lá. A imagem foi feita com a live foto do iPhone, e eu sei que não é um vídeo de verdade, mas o registro é tão impressionante que tá valendo, né? No clipe o menino se mexe, mas o detalhe é: a função de reconhecimento do celular identificou todo mundo ali, menos ele. Para a tecnologia, aquele garoto não era uma pessoa. É como se a câmera tivesse registrado um visitante de outro plano que a tecnologia foi incapaz de reconhecer como humano, porque talvez ele realmente já não fosse mais. A Lauren estava em casa com uma amiga brincando com o gato da visita quando aconteceu algo estranho. Did you do that? Sem que ela encostasse em nada, uma garrafa cai bruscamente na mesa, como se tivesse sido jogada por algo invisível. Ela se assustou, mas não levou muito a sério. Porém, esse foi só o começo de várias outras atividades paranormais. A campainha da casa começou a tocar como se tivesse alguém ali, mas ao abrir a porta não tinha ninguém nem perto da entrada da casa, e ela estava gravando tudo por não ser a primeira vez que acontecia. Convencida de que algo anormal estava rolando, ela colocou câmeras
na parte de dentro da residência e em uma noite acabou flagrando isso. Don't make me think about numbers again. A brave and accurate decision. Yes, my captain. A princípio, ela até pensou que pudesse ser um dos pets brincando com seus cabelos, mas ao rever as imagens da câmera, notou que seu cabelo foi puxado do absoluto nada, reforçando a ideia de que alguma coisa está se manifestando dentro da sua casa, um contato que aparentemente está ficando cada vez mais próximo. Em um shopping no Peru, um vigia noturno virou notícia depois de uma noite de trabalho em comum. Durante sua ronda, ele encontrou uma criança perdida depois que o lugar já havia sido fechado. Algo que já não é muito normal, né? Mas que ele lidou como qualquer um lidaria. Acalmou o garoto, conversou com ele e até o tocou no ombro ali para mostrar o caminho da saída. O problema foi quando a equipe de segurança foi checar as câmeras para ver como o menino tinha entrado lá. A gravação mostrava o guarda completamente sozinho, gesticulando e falando sem mais ninguém por perto. A criança que ele ajudou e descreveu era completamente invisível nas imagens. O registro prova que fisicamente não tinha ninguém lá, mesmo com o trabalhador jurando de pé junto que viu. A única conclusão é que o guarda pode ter ajudado de fato um garoto, mas não um de carne e osso. Durante um aniversário em casa, chega a hora da aniversariante apagar as velhinhas, mas o plano não sai como esperado. Depois dela tentar algumas vezes sem sucesso, todas as velas se apagam por completo de uma única vez, deixando tanto ela quanto os convidados sem saber o que aconteceu. Dá pra ver claramente que no momento em que as velas são apagadas, a mulher nem estava soprando, mas sim sorrindo por não ter conseguido de primeira, e por estarem dentro de casa não havia uma corrente de ar capaz de ajudar com a missão. Então de onde veio esse sopro, mano? Algum convidado de outro mundo que ficou um pouco impaciente? O vídeo a seguir é bizarro por um motivo. Ele foi postado em um canal do YouTube que só fala de games e carros. No meio de uma viagem de férias pela França, o dono do canal e seus amigos resolveram explorar um antigo bunker nos Alpes. Lá dentro, o grupo se dividiu e dois deles entram sozinhos no meio da escuridão. E é nessa hora que a câmera deles flagra uma sombra desconhecida espiando por um corredor. A princípio, eles acham que se trata de uma pegadinha dos amigos e fingem ir embora para que o brincalhão apareça, só que lá não tem ninguém. A única coisa que ficou registrada foi a tal sombra, mostrando que o bunker não estava tão abandonado quanto eles imaginavam. Esse jovem que foi morar sozinho descobriu rapidinho o motivo do lugar que alugou estar tão barato. Primeiro ele ouve barulhos estranhos de dentro do banheiro. ¿Qué mierda querés? ¿Quién carajo sos? Mostrate. Mostrate. Ele até começou falando grosso, mas depois que a porta abriu, mudou o tom de voz, vendo que tinha algo ali que não parecia ser nada amigável. As luzes começaram a piscar e ele resolve encarar, mas não encontra ninguém dentro do banheiro. Prende la luz de vuelta. Dale. ¿Dónde estás? Agora, como que isso acontece dentro de um cômodo completamente fechado, sem nenhuma outra saída? Quero ver pegar no sono depois disso, meu chapa. Mierda querés?
Em um hospital chega muita gente precisando de ajuda, né? E alguns acabam partindo dessa para melhor. E em poucos casos existem alguns que resolvem continuar por lá, mesmo que em espírito. Uma enfermeira do turno da noite, chamada Nina, percebeu que a luz de chamada de um quarto específico estava sendo acionada várias vezes durante a noite. O detalhe assustador é que toda vez que a equipe ia checar, o quarto estava completamente vazio. Para resolver o mistério, ela colocou uma câmera no local e esse foi o resultado. A gravação revelou o inexplicável. A cama do hospital estava se ajustando sozinha, como se um paciente estivesse mexendo nos controles. Eles verificaram, mas não encontraram nenhum problema técnico, mano. Deixando até os mais céticos com dificuldade para encontrar uma explicação para as imagens. Que bizarro, velho. Seria o espírito de algum paciente que partiu dessa? Ou apenas uma falha técnica? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!